É um Galerinha, amor que machuca. vocês foram bem na prova? Tranquilo? Depende da sua percepção. Se você for legal assim, a gente foi tudo. Exatamente. Ah, é? Você corrigiu com É o muito senhor que carinho. deveria nos contar. Nós fomos bem na prova, Pro. Sei, eu vou olhar hoje à tarde só. Eu não gosto Ó, de... eu indico você comer uma comidinha gostosa, e você relaxar, e daí você corrigir a Ligar prova, para sua entendeu? esposa, bater um papo, matar a saudade. Exatamente. É, né? Não precisa ser precipitado. Bem, A gente não tem pressa de receber a prova. é. Tiveram quase 10 minutos por questão para fazer. De consulta. Plácia, E aula, as claro suas que questões não eram tipo questões, eram tipo as questões. Tinha que escrever Eram um texto naquilo. mais ou menos. Tinha umas ali que dá para fazer bem objetivo. Você escreveu muito? Ixi, Maria. Ah lá, o Plácio plantando a sementinha da discórdia. Meu Deus. Três tipos de medo. Olha o Danilo corrompido de novo, ó. Já tomei café, Polly. Olha aí. Bom, toma mais, eu vou tomar mesmo, mas não agora, depois da aula eu vou tomar. Porque acabou. Aí eu vou fazer outro, né? Porque eu mereço café novo. Ah lá. Galera, bora lá então. Já deu os 10 minutos aí da tolerância. Hoje, tá? Como é costume, para finalizar o módulo, nós faremos exercícios da apostila, né? E aí vocês vão pegar na página 784 sobre transportes. Ok? Como? Ah, e eu coloquei o AVA lá, programei o AVA para vocês. Tem que programar, vale nota, né? O quê? Plácio, não pode tarefa essa semana. Não, minha linda, eu programei o AVA. É para semana que vem. Ah, fiz. Depois de um monte de prof ter lançado umas 30 avas de uma vez, você ainda vem com essa? Magoou. Tem ava até para agosto. Não, eu botei só o capítulo de transporte. Mas é pouquinha questão, eu tava olhando lá. Se eu errar todas, eu ainda tenho que ver um vídeo. Rindo, mas é de desespero. Mas é que a gente eu não podia lançar antes, né? Por conta das provas. Tá, a gente se perdoa. Exatamente. Mas a gente vai continuar reclamando. Ah, não. Aí sim, né? O que é a vida sem gente reclamar, né? Exatamente, Plácia. Concordo plenamente. Ô, Rafaela, tem ava até para dezembro, você quer dizer, né? Que isso? Dá uma segurada nesse ava aí. Plácia tá achando que o ava é infinity. Não, eu não sou eu que acho isso, não. Eu cumpro ordens. Tá? Mas enfim, né? É por isso que eu não vou dar conteúdo novo agora. A gente vai fazer só exercício. E aí semana que vem eu acho que não tem tarefa, eu não lembro. Tem que mandar tarefa semana que vem? Vocês já foram avisados? Eu acho que não precisa. Eu também acho que não. É, né? Sem necessidade. Mas Plácia, a gente você não viu que o sabe Danilo mesmo. falou? Cadê? Não, cadê? Deve Se ter tu sido... tomar banho, eu faço ava. Eu acho que a gente devia fazer um baixo-assinado para isso acontecer. Pelo seu próprio bem. Cadê E o bem onde dos ele seus escreveu cachorros. isso? A próxima aula é pirâmide etária? Próxima aula popular. Próxima aula não, próximo capítulo, né? É isso aí. Tá. Galera, então bora lá, Plácia, então. Oi. Peraí, como ficou dividida a apostila entre você e o carinha novo que entrou agora? Não ficou dividida. Eu dividi com o Heron. Tem que olhar lá o que eu combinei com o Heron, que eu não lembro de cabeça. Eu lembro só até o final desse módulo. Plácia, se pá, você já deu todo o livro, não sabe. Eu tenho anotado aqui.
Porque o moço lá deu só energia enquanto você tava comendo 2 capítulos inteiros. Então, mas é que o Heron deve ter passado para ele certinho. Aí a próxima apostila, eu não lembro, tá? É que a gente dividiu isso na primeira apostila, então tá anotado na apostila 1. Eu tenho que ir lá no armário de livros, pegar a apostila 1 e olhar. Ô, Plácia, Pirâmides Etárias é o último capítulo, então... Que sou eu. E ele vai dar o quê? Acho que tudo bem. Mas daí... Não, então. Eu vou olhar lá, eu aviso vocês, fiquem tranquilos. É porque daí tem que entrar 3, né, já. Entendeu? Tá. ok. É porque você não divide por apostila, na verdade. A gente divide por temas, entendeu? Entendi. Para dar mais ou menos o mesmo tema. Tipo, É, continuação. isso. Por exemplo, tem a apostila 3, o primeiro capítulo é população. Então, quem dá a população agora tem que dar na apostila 3, entendeu? Entendi. E aí, na geografia, como tem coisa que não tem uma sequência específica, não é igual a matemática, que você tem que seguir uma... Sempre, qualquer escola que você for vai ter a mesma sequência, entendeu? Uhum, entendi. Geografia, cada material é de um jeito. Geografia é diferente. Geografia, o bagulho é louco. Olha lá, beleza. Bom, tem que cancelar o resto de 2020, né? Eu também estava pensando a respeito, né? A gente podia chamar de ano de transição só, né? Não precisa chamar 2020. Aí ano que vem chama 2020. Você já imaginou dando essa aula do que a gente viveu? Nossa, É vai Eu ser já. muito top. Eu Exato. já. Provavelmente Mas você vai sabe, estar com mais cabelo branco. Não, acho não, que não vai ter cabelo. mais provável não ter cabelo. Isadora. Pensa Tem pelo alguém lado jogando positivo, Jumanji você ainda aí. vai ter barba. Barba eu vou Relaxa, ter. Plácia. Hoje em dia existe implante capilar. Então, Sim. tá de boa. Mas é caro e não é muito eficiente. Então, Até lá, pode Então ficar lute, atrás. Plácia. Então lute. pra quê? Bom, jovenzinhos, vamos lá então. Página 784, tá? Eu vou escolher alguns exercícios aí para a gente trabalhar. A gente falou de transporte, né? Alguns daqui vocês já fizeram, na verdade, em outras tarefas, né? Tipo 1, 2, 3. Tem mais outros aí que vocês fizeram que eu anotei aqui. Tá. Verdade. E eu vou começar fazendo o 4 e o 5 mesmo, que é os exercícios que dá para a gente abordar alguns temas interessantes, que é a questão do hidrovias e a questão de estrutura rodoviária. Eu expliquei para vocês o que significa o código das BRs, por que é BR-163, por que é BR-2, não? Não. Toda BR que começa com 1, tá? Ela é no sentido norte e sul. Então, você pega lá, BR-163, então ela sai lá do norte e vai para o sul. No caso da 163 que passa aqui em Campo Grande, ela sai lá do norte sai do oeste do Pará, sai lá do Pará e vai até o sul do estado, passa o estado para o sul. Por isso que para você ir para Dourados, que está no sul, ou para Ponta Porã, você tem que pegar a BR-163. Beleza? Então a BR-1 vai no sentido norte e sul. Que legal, eu nem sabia que isso aí era. Isso aí é tudo codificado. BR-2, sentido leste e oeste, tá? Toda BR começa com 2, ela tende no sentido leste e oeste. Então, BR aqui passa 262. Por quê? Se eu quero ir para São Paulo, por Três Lagoas, vou pegar uma BR 26 alguma coisa. Entendeu? Entendi. Exatamente, Rafa. E aí as 3 e 4, BR 3 e 4, são diagonais, né? Ou noroeste, sei lá, do noroeste e vai para o sudeste, ou, né, nordeste, sudoeste. Elas fazem assim, um X, 3 e 4. E as BR com 0, que essa também é importante, vai para Brasília. Toda BR que começa com 0, ela tem que chegar em Brasília. Entenderam? As Legal. radiais. Começar a Então, prestar atenção nas placas.
E por que isso é importante? Então, vamos supor... É que hoje ninguém presta atenção que você tem mapa, enfim, né? Mas você, a partir para onde você quer ir, você olhava a direção da BR. Bom, se eu quero ir para o norte do país, então eu teria que pegar uma BR-1, entendeu? A BR-101, que corta o litoral brasileiro, né? Ela vai no sentido norte-sul. Beleza? Sacaram isso? Beleza, é bem fácil. Bem de boa. Galera, então vamos lá, questão 4. A navegação fluvial consome 5 vezes menos energia que o transporte rodoviário e 3 vezes menos que o ferroviário, tá? Além de ser mais barata e menos poluente e, portanto, menos nociva ao meio ambiente. Apesar desses fatores, o mesmo contando com um grande número de rios navegáveis, essa via de transporte é pouco usada no Brasil, tá? O fato de a navegação fluvial ser pouco aproveitada no Brasil deve-se à seguinte situação. Letra A. Os rios de planície são impróprios para navegação no período de estiagem. E aí? Sim, mas eu acho que não é por isso. Não é por isso, está errado. Porque os rios de planície depende muito do rio se ele vai ficar impróprio para navegação, tá? Por exemplo, o Rio Paraguai é gigante, ele é um rio de planície, tem partes dele que ele tem dezenas de metros de profundidade. Então, para você inviabilizar o Rio Paraguai para navegar, tem que ser uma estiagem aí bem estiagem 2020, assim, sabe? Bem game over, assim. Não, meu Deus. Mas Então, tem um que seca, não tem? esses são intermitentes, tá? São rios intermitentes. Mas aí são rios pequenos que geralmente você nunca usa para navegação, entendeu? Ah, tá. Aham. Você vai ter lá no semiárido, né? Entendi. Entendeu? Então, letra B, os rios navegáveis não atravessam as mais expressivas regiões econômicas do país. Bom, vamos pensar onde tem. Acabei de citar o Rio Paraguai, né? Ele liga. Vamos pegar a parte que ele é mais parrudão. Ele vai do Mato Grosso ali, passa aqui no Mato Grosso do Sul, vai para onde? Atravessa a Bolívia e vai para o Paraguai. Este rio, ele é uma rota interessante, mas no Brasil, ele passa em alguma rota econômica viável? Não. Não, né? Ele serve para transportar o minério de ferro aqui do maciço do Urucum, no Pantanal. E para isso ele é usado. Mas ele não está numa rota, num adensamento econômico. Os rios amazônicos, que são altamente navegáveis. Mesma coisa, né? Você atende um nicho de população muito pequeno, tá? E aí você tem a hidrovia Tietê-Paraná, que aí atende uma... Só que são rios que são mais difíceis de navegar, porque são rios de planalto. Então tem muita barragem, então você tem que fazer eclusa. Vocês sabem o que é eclusa? Sim, é aquele tipo elevador de navio. Isso, elevador de navio, né? Que é bem complicadinho. A gente tinha planos hoje, esse ano, né, de levar vocês numa usina, lá onde tem uma eclusa. Tá? E com sorte, dependendo do horário, dava para ver um navio passando. Um navio não, um barco, né? Porque é no Rio Paraná. Mas, infelizmente, não vai rolar mais. Tá? E aí é bem interessante, toda a engenharia de eclusa. Só que é caro isso, né? Não é barato. E, então, ano que vem dá para pensar sim. Dá para pensar. Dá para ir no mesmo dia. Sai de madrugada e volta à noite. Aí você vai dormindo no ônibus, faz todo o rolê e volta depois dormindo no ônibus de novo. Enfim, então, essa B aqui está coerente, né? Os rios navegáveis não atravessam as mais expressivas regiões econômicas do país. Vamos ver as outras, então vai ficar a letra B aqui. Por que as outras não estão legais? Mas você não leu a D. Então, eu vou ver agora. Os seus rios de Planalto são aproveitados exclusivamente para energia. Acabei de falar que não, né? Que dá para navegar, só que é caro, tá? 4. Por que ele é tão caro? Porque, imagina, um rio de Planalto, ele tem queda d'água, ele é um rio com força, entendeu? Entendi. Então, ou você faz um rafting com um navio, que não é uma coisa muito indicada, né? Ou então... Olha as ideias do Plaça, mano. Ou então, você tem que chegar na barragem, ou você tem um sistema jump para pular a barragem, ou tem que fazer eclusa, né? Então, isso não é lá... Muito legal de gastar dinheiro. Dependendo da região, compensa, mas aí você tem que ter um grande adensamento e tudo mais.
Letra D. Os rios navegáveis estão quase sempre em áreas de conservação e protegidas por lei. Gente, qualquer rio está numa área de preservação. Todo rio, tá? Pelo Código Florestal Brasileiro, o espaço, as margens do rio também são áreas de proteção permanente, tá? Então, um rio ele é uma área de proteção, mas dependendo do rio, ele pode ser liberado para atividades de navegação, se tiver uma adequação ambiental correta. Beleza? Então, isso aí está errado. Todo rio, a via de regra, está em área de proteção. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Não. No? Então, vamos lá. Questão 5. Questão 5 ele traz: observe e compare os dois mapas a seguir, né? Transporte rodoviário e ferroviário. Tá, legal. É possível concluir que eles, vamos lá, item 1, atestam a racionalidade da política de transporte adotada pelo Brasil. Pera lá. Política de transporte no Brasil é racional? O que ele quer dizer com isso? Ela é eficiente dentro do que a gente tem de espaço natural, demanda de mercado e relação de custo e benefício? A gente é eficiente? Não. Não, é o oposto de eficiente, né? Na verdade, o Brasil, lembra que eu mostrei uns dados para vocês, né? Cerca de 60% do que se transporta de mercadorias no Brasil vai por rodovias. E quando eu falo isso, isso é um problema, por quê? Se transportar soja, milho, sei lá, açúcar, essas paradas todas, minério de ferro por rodovia, é uma parada extremamente perigosa, porque você aumenta muito o risco de acidente. Quando tem acidente com caminhão, a chance de ter vítima fatal é altíssima. Você aumenta o custo do seguro, é muito caro o seguro, os pedágios são caros, você torna o processo muito, muito caro no consumo de combustível. A gente tem que fazer uma continha de quantos de diesel eu gasto por tonelada transportada, né? Tanto é que na questão 4 que a gente acabou de fazer, ele traz ali no texto, né? A navegação consome 5 vezes menos que o rodoviário e 3 vezes menos que o ferroviário. Então, o jeito que mais gasta combustível é transportar carga pela rodovia, né? E é justamente o jeito que o Brasil mais faz, certo? Você tem desperdício, né? Vocês já viram quando você está atrás de um caminhão que tem grão que ele fica derrubando na estrada, né? Nossa, muito. Então, agora você imagina isso por 1.500 quilômetros, ele derrubando soja pela estrada, entendeu? Galera, e outro detalhe, tá? Não há asfalto que aguente um caminhão com sobrepeso, não, né? Centenas de caminhões com sobrepeso passando naquele mesmo lugar várias vezes ao dia, tá? Ou acho que foi só para você, Isabela. Aí, ou seja, igual aqui no trecho Água Clara Três Lagoas, né? Que o asfalto é ruim e tal. Gente, não adianta você refazer o asfalto, a rodovia, se continuar trafegando aqueles caminhões gigantes com eucalipto. E, para ser bem sincero, a tonelagem que esses caminhões levam, a grande maioria está acima do peso permitido por lei. Dificilmente você vai ver um caminhão trafegando nesse tipo de rota com peso dentro da legislação. Não, tem caminhão que você até vê que ele tá acima do peso, porque, tipo assim, a carga tá transbordando, assim, do lado, tá até medo de andar atrás. Sim, você vê esses caminhões aí super potentes e tal, o cara andando a 20, 30 por hora na rodovia. Sim, nossa. O Não, que isso é extremamente perigoso e legal, porque você tem a velocidade mínima, não é só a velocidade máxima, né? Por exemplo, você não pode trafegar menos de 50% da velocidade da via. Se você está numa via de 80 por hora para o caminhão não pode trafegar, teoricamente, menos de 40, entendeu? Porque é muito perigoso, tá? Isso não acontece muito. Ô, Não. Plácia, Ah, como a maioria das rodovias são ruins, e tipo assim, esses caminhões, eles geralmente têm que passar por estrada de terra, porque as fazendas, né, não sim. tem
asfalto. Sim, E sim. daí acontece que eles atolam, porque eles na ida até que é de boa, mas na volta, porque eles vêm acima do peso, atola. E daí isso acaba, tipo, ferrando mais com o caminhão, com a estrada e, tipo, o tempo, né? Sim, sim, Porque aí você exatamente. tem que pegar um caminhão para desatolar ele. Sim, exatamente. Então, Há esses um perigo de perder mercadoria. Exato. perde, viu? Dependendo da mercadoria, perde. Então, se você somar esses fatores, é pouco viável, né? O ideal era você utilizar o caminhão de grande porte para fazer rotas curtas. Por exemplo, dando exemplo aí do eucalipto de novo. Você pega o eucalipto ali da plantação e leva ali para perto, ou para a indústria ali perto, ou para um trem, para um porto intermodal para você botar no trem e levar embora. Aqui em Três Lagoas, eles estavam criando um protótipo de um caminhão gigante, que ia ser um dos maiores caminhões para carregar um monte de coisa de uma vez, tipo um treminhão gigantão. Só que esse aí não andaria na rodovia, andaria numa estrada auxiliar, entendeu? Então tudo isso tem que ser pensado, né? Uhum. Pode falar. Não, eu só ia comentar que, tipo assim, uma vez o caminhão atolou tão feio, que, tipo assim, ele tava transportando gado. Teve que tirar todo o gado de cima dele, porque com o gado não conseguia desatolar. E, tipo, foi Sim. muito demorado. Então, agora você imagina, até essa história aí de transportar animal vivo, né? Tipo, esses transportes de gado. Aí Sim, há e de muita crítica porco. sobre isso. Né? Exato. Precisa. Será que a gente não conseguiria fazer um modelo eficiente que conseguisse estressar menos esses animais, entendeu? Carregar o bicho vivo é extremamente estressante para ele. Então, essas várias condições envolvem um planejamento, uma mudança de comportamento produtivo. Então, é bem complicado, né? Então, o sistema rodoviário, na verdade, ele movimenta, ele alimenta muitos outros setores da economia. Então, isso são fatores que agravam. As pessoas acham que se você melhorar o transporte ferroviário, se você otimizar, as pessoas acham que vai perder um monte de emprego, como se fosse uma conta simples, e não é. Na verdade, você vai mudar o perfil do emprego. O caminhoneiro, ao invés de ele fazer percursos tipo Rondonópolis, Paranaguá, sei lá, tem mais de 2.000 quilômetros, ele vai fazer percursos mais curtos. Ou seja, Vai ele até entregar mais, né? pode acontecer e tal. A questão é que ele não vai ficar dias fora de casa, entendeu? Não vai É precisar. isso que eu ia falar, tipo, é melhorar a qualidade de vida dele também. Sim, então é possível, sim, você otimizar esse transporte e não perder emprego. E outra, né? Como vai diminuir o custo, isso pode aumentar ainda o comércio, que vai demandar mais atividade. É igual aos Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá, você tem uma cultura de caminhoneiro que é muito forte também. E nem por isso eles não usam muito ferrovia, né? Então, é você utilizar a rodovia para a função que é mais adequada. Você transportar cargas que não sejam commodities, né? Se transportar a carga final, a que vai chegar para a gente. Aí tem que ir por rodovia, né? Que aí são caminhões menores e tal, né? Então tudo isso Seria tem tipo o correio? tipo isso, tá? Ou produtos com valor agregado maior, que, por exemplo, são mais caros e tem um pouco mais de pressa para chegar, né? Produtos industrializados, Ah, entendeu? entendi. Ou cargas especiais, enfim, né? Tem, beleza? Então vamos lá. Então o item 1 aqui já está falso, né? Vamos ver o 2. Mostram dois momentos de organização espacial brasileira. A ferrovia foi o sistema de transporte típico do Brasil formado por arquipélagos econômicos e tinha a função de ligar as áreas produtoras aos portos de exportação, enquanto a rodovia teve o papel de integração do espaço brasileiro em meados do século XX. E aí? Vamos lá, tá certa, Rafa? Vamos lá. Dois momentos de organização espacial brasileira. A primeira, tá? O Brasil em arquipélagos econômicos. Lembra quando eu falei para vocês os arquipélagos econômicos? Zona do café, zona da cana, tudo, né, meio separado.
Aí, o que acontece? A ferrovia, na verdade, se você olhar aí no mapa, ela está altamente concentrada em São Paulo, né? Que era o ciclo do açúcar. E vai ter um pouquinho lá no Nordeste, lá na zona da mata, onde se produzia cana. Então, sim, ela está altamente ligada a esses arquipélagos de desenvolvimento econômico. Beleza? Sobretudo o café, né? Na verdade, a ferrovia, você já deve ter estudado sobre o Barão de Mauá, ou vão estudar ainda, tá? Com Augusto ou com Adriano. Já estudamos. Estudaram, né? Que ele começa a investir em ferrovias e tal, no Sim. período ali de expansão do café. A interiorização da ferrovia tem a ver com café. Então, tudo ali tem a ver com esse ciclo econômico agroexportador. Então, você tinha que ligar aos portos, né? Então, isso depois vai ser utilizado para a indústria. Então, a 2 é verdadeira. 3. Comprovam a importância que foi dada ao transporte rodoviário em associação com a indústria automobilística, que assumiu a posição do setor mais dinâmico do processo de industrialização brasileira, a partir do governo JK. Verdade, né? Lembra do rodoviarismo de JK? Sim, as automobilísticas para vir. Isso, né? É o famoso lobby. Já expliquei para vocês que é lobby, né? Algumas vezes. Não tenho Fazer... certeza. É sempre Não bom lembro, mas recapitular. É que fazer lobby não é uma profissão regulamentada no Brasil, né? Porque é um pouquinho, alguns questionam a ética de lobby, mas enfim. Fazer lobby é quando alguém defende um setor. Por exemplo, vou dar exemplo político, que é o lobby mais forte que observa aqui em países que têm parlamento. É quando, por exemplo, as empresas ou grupos econômicos patrocinam campanhas eleitorais, né? Aí, quando esses caras ganham, né, vamos supor, ganhou e tal, ele está lá no Congresso, ele tem que fazer lobby para o setor que patrocinou ele, ou seja, ele tem que defender lá politicamente o setor que bancou a campanha dele, entendeu? Então a gente chama isso de lobby, né? Então é quando o cara fala, vai defender um setor econômico específico lá, e a carreira dele no política é para defender aquele setor, né? Nos Estados Unidos, esse tipo de lobby, tem empresas que fazem isso, né? Para criar argumentos para defender a indústria X ou Y. Aqui no Brasil, isso não é profissão regulamentada, né? Então, a gente tem um lobby, entre aspas, informal, né? Tem um lobby ali que acontece naturalmente, mas não como profissão. Beleza? E o setor, tudo que envolve o setor rodoviário, ele tinha um lobby muito forte, né? No Congresso. Então, é difícil de mudar. Entendeu? Beleza? Fechou. 4. Mostram que, enquanto as ferrovias apresentam uma rede mais densa na faixa litorânea, as rodovias voltaram-se para a integração do interior. Espera aí, né? Onde se apresentam mais concentradas. Também errado já, né? Se olhar o mapa, onde está concentradas as rodovias e as ferrovias? Sudeste. Isso, tudo perto do litoral. Quando eu falo litoral, é até uns 150 quilômetros, tá? Olha aí os mapas, não está tudo perto do litoral? Né? Tanto no Sudeste, no Nordeste, rodovia e ferrovia. Então, na verdade, as rodovias estão concentradas onde também estão concentradas as ferrovias, né? E você tem poucas rodovias fora desse eixo. Beleza? Então, a 4 é falsa. Então, vai ficar a letra C, né? C. Letra C, de Serviço Social do Comércio, né? Bom, beleza aí? Deixa eu ver. Sim. Pararam de latir. Questão 6. Ó, esse aqui é legal também, essa questão. 4B, 5C. Isso, exatamente. 6. Considerando-se redes que compõem as diferentes modalidades de transporte no Brasil, é incorreto afirmar que as ferrovias são, em sua grande extensão, utilizadas sobretudo para escoamento de produção mineral e subutilizadas no transporte interurbano e interregional de passageiros. Correto, né? Isso é verdadeiro. Por quê? Lembra que onde tem ferrovia que está funcional para transporte de carga é Minas, Espírito Santo,
né, que é minério, Grande Carajás, Ferrovia Grande Carajás, né, que vai lá do Pará para o Maranhão, tudo ferrovia que transporta minério, e para outras coisas ela é subutilizada. Letra B, as hidrovias tornariam o preço do produto agrícola brasileiro mais competitivo no mercado internacional, mas tem sua implementação dificultada pelo custo e pelo impacto ambiental decorrente de seus projetos. Verdadeiro, né? É isso que eu não lembro quem colocou, né? Que eu até comentei. Todo o rio ele está em uma área de proteção ambiental. Então, para uma hidrovia funcionar, ela tem que ter uma aprovação ambiental e todo um trâmite que não é tão simples. Criar porto é caro, tá? Formar porto é caro. Então, esse é o grande problema. Então, para você criar um sistema hidroviário eficiente, você tem que ter portos eficientes. Você tem que ter investimento nesse setor. E esses investimentos, muitas vezes, teriam que ser estimulados pelo Estado. Tá? Por que pelo Estado? Porque é um investimento alto, que com uma devolutiva, com um retorno que pode demorar. Então, dificilmente a iniciativa privada vai querer assumir isso assim, sem que o Estado participe também, sem que o Estado incentive. Entendeu? Então, são setores que a gente chama estratégicos. Tá? Então, é interessante que tenha capital estatal para ajudar a organizar isso aí. Tá? Quando é porto de litoral, que é porto de carga internacional, é mais fácil você ter portos privados. Por quê? Porque aí você já está falando de um comércio de exportação, de grande fluxo. Agora, quando é porto hidroviário, que é mais regional, que é mais interno, você tem que ter essa parceria. Beleza? Por exemplo, existem propostas do tipo, seguinte ideia. Tá? Uma associação de produtores, um exemplo, né? Uma associação de produtores rurais, vamos supor que uma associação aqui do estado, os produtores de soja e cana-de-açúcar do Mato Grosso do Sul se juntam, né? Junto com o governo do estado, para criar um sistema de transporte pelo Rio Paraguai, entendeu? Aí o governo do estado faz uma parte, investe uma parte, e esses produtores investem outra parte para eles poderem escoar a produção deles. Aí seria uma parceria público-privada, seria um exemplo. Entendeu? Então, tem que ter participação do Estado, senão dificilmente isso aí deslancha. Tá? Alguma dúvida? Não? De boa. Vamos lá. Letra C. As rodovias, principal modalidade de transporte no país, assumem, com alto custo, elevada tonelagem de deslocamento de mercadorias diversas e maior percentual de tráfego de passageiros. Verdade, né? É o que mais transporta carga e pessoas e mais caro. E por último, o transporte aéreo registra um uso mais intenso nas regiões do país onde há grandes distâncias entre os principais centros urbanos e fraca densidade de rede rodoviária e ferroviária. Mentira, né? O transporte aéreo ele é denso no eixo Rio-São Paulo, que nem é tão longe assim, daria para você ir de carro. Ele é denso onde tem mais gente. Então, onde é muito longe, você também não tem avião, né? Então, vai ficar a letra D, a alternativa errada. D de jeans aí. Beleza? Perguntas? Não. Então, beleza. Tá? E aí, para a gente finalizar, vamos virar a página. Tá? Tem duas questões do Enem que caíram, que eu vou resolver com vocês, que é a 3 e a 4, em 2017. Tá? Que é a questão 3 e 4 dos complementares. Perdão, desenvolvendo habilidades, perdão. 3 e 4 do desenvolvendo habilidades. Tá? A 3 ele começa, a instalação de uma refinaria obedece diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próximo tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir do petróleo nacional ou importado. Bom, olha que interessante. Primeiro, isso aí é até uma aberração aí de planejamento, né? A Petrobras tem uma capacidade tecnológica, dinheiro e condições
infraestruturais para suprir o Brasil com derivados de petróleo, criando refinarias. Porém, parte das refinarias brasileiras estão ociosas, ou seja, estão sendo subutilizadas, tá? Não estão produzindo tudo que poderiam. Resultado, o Brasil está importando combustível. A gente importa diesel, por exemplo. Até gasolina já importamos, né? Então, isso bota em xeque algumas políticas aí que parecem favorecer o mercado externo, né? Bom, e por que ele coloca esse texto aqui para falar de transporte? Porque ele está falando de localização estratégica. Como a refinaria vai produzir o produto final, né, o combustível, então esse transporte desse combustível ele tem que ser otimizado para os pontos de consumo. Só que, ao mesmo tempo, essa refinaria tem que receber volumes grandes de petróleo. Então, ela não pode ser também tão longe assim dos polos produtores. E onde são os principais polos produtores de petróleo do Brasil? Não é o litoral? Então, essas refinarias têm que ficar numa distância razoável entre o litoral e o interior do país, aí, né? E a parte que vai consumir. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, por isso você vai ter muita refinaria em estados litorâneos, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Porque você tem produção de petróleo e ali fica perto. Aí os caras fazem dutos para levar esse petróleo até a refinaria. Aí o melhor transporte para o petróleo até a refinaria são dutos, né? Transporte por dutos. Ó, vamos lá. A territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da leitura do texto, o fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a sedes de empresas petroquímicas? Não, porque a sede é onde faz negócio, a sede é no centro urbano. Então, não. Zonas de importação de derivados? Não, porque a refinaria faz o derivado, ela tem que ter o quê? Importação de petróleo, se fosse o caso, não do derivado. Polos de desenvolvimento tecnológico? Não. Desenvolvimento tecnológico também fica próximo às universidades e às grandes cidades. Tipo Rio de Janeiro, São Paulo, fica por ali. Áreas de aglomeração de mão de obra? Também não. Por quê? Porque uma refinaria ela não é necessariamente uma atividade que demanda de manufatura, que vai precisar ter um monte de mão de obra, não é manufatura, então não precisa ter. E aí, espaço com infraestrutura de circulação? Correto. Né? Então tem que ser um espaço onde eu possa trazer o petróleo e liberar o combustível. Então tem que ter circulação de caminhão, tem que ter circulação de dutos, né? Tem que ter, se tiver trem ali, é importante para transportar combustível para longa distância. Então aí vai ficar a letra E. Beleza? Pergunta, gente? Não. Alguma dúvida? E a 4 ali vai ficar a letra B, né? Que vai falar um pouquinho dos terminais de atracadouros, tá? O que ele quer dizer com terminais de atracadouros ali na 4? Ele quer dizer o seguinte, que é onde o navio para. Por exemplo, tem navio que não vem para o Brasil, aqueles navios que eu comentei gigantões, eles não chegam no Brasil porque não tem onde atracar o navio, entendeu? Não adianta eu falar, eu quero trazer o maior navio do mundo para o Brasil. Eu falei, beleza, ele vai atracar onde? Você não tem guindaste para carregar esse navio, entendeu? Então eles atracam meio que em portos em alto mar? Tem que ser em portos grandes com infraestrutura adequada, entendeu? Isso é caro. Entendi. Galera, botem o nome da chamada, por favor. Ô, Plácia, terminais de atracadouros seriam tipo um porto? Seria um lugar no porto onde você vai atracar o navio para carregar ele. Entendeu? Ah, tá, entendi. Valeu. O complexo portuário pode ter vários terminais para atracar navio. Aí tem vários tipos de navio, né? Então, vamos supor, um navio de container, ele tem um sistema de carregamento. Um navio de grão, ele tem outro sistema de atracagem. Se isso é bem feito e bem moderno, esse processo de carregar e descarregar navio é rápido, entendeu? Quanto mais rápido, quanto menos tempo o navio fica parado, mais lucro ele dá. Então, se o porto ele tem um sistema de atracagem ruim, esse navio fica muito tempo parado e aí perde dinheiro, né? Entendeu? Aham.
Mas, tipo, isso não é só entre o Brasil. Tipo, Não, vários isso países que querem atracar aqui, né? sim, sim, né? Então, por exemplo, é que é bem complexo isso, na verdade, Glória. Você tem as empresas que são donas dos navios, tipo aquela Maersk, que você já deve ter visto várias coisas, né? Maersk é uma gigante. E aí eles têm vários navios. Tem vamos supor, quem opera isso na região, no Porto de Santos. Aí a pessoa liga lá para a empresa e fala: Oi, tudo bem? Eu tenho uma estrutura aqui no meu porto e eu queria tal navio de vocês aqui. Entendeu? E aí ela consegue embarcar mais carga nesse navio maior. E fica mais barato. Ah, entendi. E quanto mais carga eu levo de uma vez, mais barato fica, entendeu? Aham. Então, E também você aproveita o tempo, né? Porque você carrega várias coisas de sim, uma vez só. Não precisa ir e exatamente. voltar. Exatamente. E para descarregar e carregar navio também, isso aí é bem. Vamos supor, eu trouxe uma carga de carro importado, entendeu? Carro importado caro. Eu peguei um monte de Land Rover, ou sei lá, um monte de Audi de luxo, entendeu? Não é uma carga muito simples de você colocar e tirar do navio. Já pensou você bate o retrovisor de um carro desse? Entendeu? Nossa. Então tem que ter toda uma infraestrutura, você tem que ter esse tipo de descarregamento e carregamento tem que ser feito por pessoas dirigindo. Então você tem que ter muita mão de obra que sabe fazer isso, tem que ter uma organização dentro do navio. Tudo isso, essa logística, É tá? caro. É caro e precisa de muita tecnologia, tá? E o Uhum. Brasil peca muito nesse tipo de coisa. Isso aí a gente é ineficiente, não por falta de conhecimento e técnica, mas por falta de investimento, entendeu? Uhum. Sabe fazer, mas não tem estrutura para fazer. Que merda, hein? Por isso que a gente fala de ineficiência. As pessoas não podem confundir isso com falta de competência, entendeu? Porque aí é outra história. Sim. Ô, Plácia, e os navios não são roubados? Tipo, São, esses que carregam grande, tipo, carga po- valiosa? podem ser, né? Mas tem pontos. Tudo isso é mapeado, entendeu? Um navio de grande porte, se ele é sequestrado ou assaltado, isso é ruim para o mundo inteiro, entendeu? Porque esses navios circulam no mundo inteiro. Então, quando a gente tem pontos de, tipo lá na costa da Somália, que tem os piratas somalis que roubavam navios, então há um acordo internacional que vários exércitos cuidam da patrulha e segurança de navios. Então, por exemplo, lá na Somália, você tem um revezamento de exércitos que patrulham a região. Por exemplo, aí vai ter tal período vai ser o exército de Portugal, outro período vai ser o exército da Espanha, entendeu? Outro da Turquia, para garantir a segurança dos navios. Que legal, é tipo uma polícia. E outra, tem navios que têm segurança privada, que são os mercenários. Eles contratam mercenários para viajar no navio armados. Aí os caras têm o direito do uso do fogo, né? Mas daí isso é ilegal, né? Tipo, Não é porque quando você está em alto mar, você não tem a legislação de país nenhum, entendeu? Então, a lei do navio, quem define é o capitão, entendeu? Então, se é um lugar perigoso, ele tem a prerrogativa da autodefesa. Então, os caras tem navio de grande porte aí que eles levavam, os caras com metralhadora que derruba avião, tudo, tipo, para proteger carga, entendeu? Então, existe isso sim. que loucura. Isso é polêmico e tal, né? Mas, assim, são rotas específicas, né? Sim, mais perigosas, porque eles não vão gastar Sim, esse dinheiro com um negócio pequeno. sim, exato. Mesmo porque isso é caro também, né? Se eu colocar um sistema de defesa no próprio navio, né? É, sim. Uhum. Perigoso também, né? Beleza, galera? Mais alguma pergunta? Nada, não. Tchau, Plaça. Tchau, tchau pra vocês e até Não. segunda. Tchau, Plácia. Tchau, Até mais, Flávia. Plaça. Tchau, professor. Até semana que Tchau. vem. Bom final Até de semana. semana.